Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, episódio 1, com pastora Flávia Tomás e pastor Júlio Oliveira. Queremos fazer do nosso podcast um show para Jesus. E hoje, quem vai participar do show? Nosso amigo, pastor Isaías Barzan. Paz, pastorzão, tudo bem? A paz, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Paz, pastor. Está sendo muito gratificante, tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente essa conversa nossa hoje aqui. Eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Pastorzão, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, para quem não te conhece, quem você é. Meu nome é Isaías Barzan, né? Minha vida não vem de um lar evangélico, não vem de um lar cristão. Conheci Jesus aí no meio da caminhada, de um jeito um tanto quanto poderoso, posso dizer assim, né? Sempre fui atleta, o esporte ele sempre esteve envolvido na minha vida, sempre competi, sempre me exercitei. E em 2012, eu fazendo uma competição no Rio de Janeiro, uma maratona, eu senti uma dor no joelho. Você corria? Eu corria, fazia triatlon, fiz Ironman. Ironman, pra quem não sabe, é um triatlon de longa distância. Meu Deus. Então você nada 3.800, você pedala 180 km, depois você corre 42, você corre uma maratona. Pelo amor de Deus, já fiquei cansado. Em média, a prova ela vai dar 10, 12 horas de prova. Caramba. Você tem até 17 horas para você poder fazer ela. Senhor. Então, além de ser esportista, na verdade, eu era um esportista que gostava das longas distâncias. Intenso mesmo, intenso. né? Maratona de corrida, vocês perguntaram de maratona, a maratona hoje é 42 quilômetros da maratona, né? Eu fazia ultramaratonas, eu cheguei a correr 70, 75 quilômetros. Então tem disposição física e preparo físico. Pastora, Deus já estava me preparando para ser missionário. Com certeza. Por isso que muita coisa não me aflige hoje, porque... E é verdade, isso é interessante hoje, porque no reino, parece que eu funciono bem sob pressão, funciono bem sob um sofrimento. Quando eu tô ali naquela sensação de que algo pode dar errado, ou de sofrimento, parece que algo liga em mim. Deus já estava me preparando para O apóstolo Paulo, ele sempre usa nas suas mensagens, principalmente a Timóteo, né? Falando sobre o atleta que quer alcançar, né, a competição, chegar no final. Então eu acho que é realmente isso. É isso. Deus já foi te preparando desde o período da maratona, como suportar grandes pressões, né? Porque são pressões. O corpo está sofrendo ali um abalo em todos os sentidos. E eu acho que mental também, para o corpo aguentar, Muito sua mente mental. tem que estar preparada ali, né? Na verdade, o que manda mesmo ali realmente é a nossa mente, né? É a cabeça. E eu tive a oportunidade de competir sem Jesus, sem ter conhecido Jesus. E eu tive a oportunidade de competir também as longas distâncias com Jesus, de ter tido um encontro com o Espírito. Ai, que E delícia. faz toda a diferença. Eu não tenho dúvida. Faz toda a diferença. Você corre no fogo. Você corre no fogo e quando você tá ali, ele tá falando com você. E em momentos de extremos, é interessante quando a gente realmente depende, né? Porque a gente às vezes fala, estamos dependendo de Deus. Mas a gente entende que a gente depende mesmo dele em momentos extremos. Quando a força nossa humana, ela acabou. Aí você entende o que é depender de Deus mesmo. É Isaías Bolt. Muito bom. Isaías Bolt. E eu, nesse contexto de esporte, né, eu achava que eu tinha uma vida equilibrada, né? Porque ao mesmo tempo que eu era atleta, eu também tinha uma vida totalmente destrutiva. Eu não vou dizer que eu era uma má pessoa, nunca fui uma má pessoa, né? Mas não conhecia Jesus, então eu tinha meus finais de semana com bebidas, cheguei a usar drogas. É porque o caráter não tem a ver muito com as escolhas, né? Eu sempre entendo assim, às vezes, uma coisa é uma pessoa sem caráter, outra coisa são uma pessoa que ainda não se conhece, que Exatamente. A identidade está muito relacionada a isso. Isso, pastor, eu ia falar sobre isso agora. Ainda. Fechou. Por muito tempo, quando eu ia dar meu testemunho, eu falava assim, eu usei droga, eu era um mentiroso. Depois eu entendi que minha grande questão foi a falta de identidade. E todo o resto era só consequência Era disso, só né? consequência. Eu tenho o corpo todo tatuado, né? E às vezes as pessoas sempre, principalmente jovens, pastor, tatuagem pode, não pode? Eu falo, pode, né? Porque o senhor tem. Eu falo, calma. Eita, nós. Calma, por quê? Não quero dizer que é ou que não seja, mas no meu caso, eu me tatuava para mostrar uma pessoa que eu não era. Mas na verdade, assim, já estudei um pouquinho sobre tatuagem. Todas as vezes que você vê um garoto, principalmente esses que escrevem um nome, eu tenho filhos com tatuagem, um tem nota de 100 aqui, eu falei, Sei. por que você não fez dólar, menino? Porque 100, daqui a pouco não vale mais nada, mas é doido. Eu tenho, né, 2 filhos com tatuagem. E o nome, né, eles escrevem o nome da mãe, o nome do pai, eu falo,
Para que escrever o nome? Porque não honra, que na verdade é uma carência que sente daquelas pessoas. E elas procuram se marcar querendo explicar o que elas estão sentindo. Exatamente. Eu vejo a mutilação no lado da libertação como uma dor que eu quero colocar em cima de outra dor para poder sobressair naquilo. Então a tatuagem nada mais é do que uma mutilação. Exatamente. Eu sei, porque eu já fiz tatuagem. E hoje que eu sou liberto, entendo isso, que eu já abusei disso de maneira equivocada, tanto que hoje eu opto por... Então, geralmente, quando me perguntam, eu falo, faz o seguinte, faz um jejum, vai para um monte, fica no monte olhando aí 24 horas, sai. Se você quiser fazer, meu irmão, faça. Fica à vontade. Não, e é muito Mas quando você é preenchido por Jesus, às vezes você não precisa mais de mostrar alguma coisa pro mundo. Você tá tão cheio dele que você não precisa expor nada, né? Você é o que é. Exatamente. A imagem, né, ela resplandece. Verdade. E é engraçado porque essa passagem da tatuagem, eu já vi muitos jovens, já dei aula para adolescentes. E não, porque na Bíblia está dizendo que está escrito na coxa. Espera aí que não está escrito na coxa. Está escrito no seu manto que está sobre a sua coxa. Então aquela coisa de ouvir um falar, interpretar de forma errônea e passar para frente é um negócio maluco, né? Eu uso sempre isso, porque sempre está com isso na cara do mestre. Não, porque está escrito é muita manipulação teológica, né? Exatamente. É claro que o amor de Jesus, ele vem e confronta tudo isso, né? O mais bonito é que Jesus, eu já fiz tatuagem, eu sei como é que é, eu também já tive uma vida errada na juventude, graças a Deus está bem lá atrás, mas a gente sabe que é tudo por falta de se conhecer. E o Isaías Barzan, eu andei estudando um pouquinho sobre ele se encontrou numa obra missionária, Pastor Júlio. Olha, uma obra missionária. Fala um pouco dos seus projetos, pastor. Os projetos, nesse meio tempo, né, competindo, né, pastora, eu tive uma infecção hospitalar, né? Eu passei por uma cirurgia e aí fui pro hospital, né, para fazer a cirurgia. Quantos anos você tinha? Foi 2012. 10 anos. 10 anos. E na verdade é profético isso aqui, porque foi agosto, na verdade eu fiz a cirurgia julho de 2012, 1º de julho de 2012. Foi uma cirurgia de ligamento cruzado, né? Quando rompe o ligamento, você vai lá para refazer esse ligamento. Cirurgia normal para quem compete, para quem... Isso é normal, desgaste, né? Provavelmente até pela vida que eu acreditava que ela é equilibrada, porque eu falava assim, eu treino bastante, eu posso também beber bastante, sabe aquela coisa? Eu posso também exagerar bastante, né? Então eu achava que eu tinha uma vida equilibrada, mas na verdade minha vida era toda desequilibrada. Mas Deus, ele tinha um propósito muito maior para mim, né? Então, assim, eu fui para fazer essa cirurgia, fiz a cirurgia, com um mês já em casa, que eu tava em casa, meu joelho começou a inchar, febre, joelho inchando, febre, aquela coisa toda, sem entender muito bem o que era aquilo. Eu falei, bom, preciso passar no médico, né? Eu lembro que eu coloquei a roupa para ir trabalhar, eu dava treino, né, de corrida, e no meio do caminho eu falei assim, eu vou passar num doutor ali, vou conversar com ele. Quando eu entrei no consultório, que ele olhou e falou assim, rapaz, você vai daqui pro centro. Você tá em jejum há quanto tempo? É porque a infecção já tá no osso. Já tava. Ele já, no jeito que ele olhou minha perna, eu lembro que, olha como que os livramentos de Deus, né? Os livramentos de Deus. Eu lembro que uma noite anterior eu passei num postinho, ele achou que tinha sido, o médico olhou, achou que tinha sido, ia me dar uma bezetacil. Eu achei estranho a conduta dele, eu falei, quer saber, eu vou embora, eu fugi, não esperei pra tomar. Ele falou, a melhor coisa que você fez depois, porque isso ia camuflar o que estava acontecendo de verdade. E talvez depois não desse tempo de achar o erro. De achar o erro, né? E ali poderia minha vida estar, depois eu descobri que realmente minha vida estava em risco ali. Então eu falei assim, então eu vou trabalhar e depois eu vou pro hospital. Ele falou, não, você não tá entendendo, liga pra sua família do carro, eu te encontro em tal hora no hospital, já preparando o centro cirúrgico. Então, assim, em coisa de 5 horas, não sei dizer, só para dar um tempo de jejum, eu estava entrando pro centro cirúrgico ali do Hospital Antônio Rocha Marmo, ali em São José dos Campos, para fazer a primeira cirurgia. Eles abriam o joelho, limpavam, faziam aquela coleta, né, para saber que tipo de bactéria tinha sido contaminado ali. E aquilo podia subir e dar uma sepse. Tudo poderia ter acontecido ali, na verdade, porque assim, eu lembro que a enfermeira desculpa, a enfermeira não, a fisioterapeuta, que entrava no quarto para começar a fazer os atendimentos, ela falava assim, Isa, eu acabei me apegando, porque foram 13 dias de internação na UTI, né? Depois mais 21 dias de tratamento. Eu passei um período ali no hospital, ali eu acabei conhecendo todo mundo. A fisioterapeuta, ela falava assim, quando a gente descobriu o que era, quando a gente descobriu qual bactéria você tinha sido contaminada,
Das 30 variedades, eu tava com a segunda mais virulenta. Podia esparramar rápido. Aham. Ela pode esparramar e se o tratamento não é feito rápido, ela evolui para a primeira, que é a tóxica. Então, assim, realmente era uma corrida contra a vida ali no hospital. Contra o tempo, Contra o totalmente, tempo ali. a minha perna começou a atrofiar. E eu olhava aquela perna fininha, sabe? Eles faziam aquelas drenagens, eles colocavam aquelas agulhas e puxavam ali aquele sangue meio estranho ali da perna, sabe? Só que foi 5 cirurgias eu fiz ali no hospital. Puxa vida. A fisioterapeuta entrava, passou e falava pra mim assim. Depois ela falava assim, todo dia que eu entrar aqui, eu falava assim pra mim mesmo, eu não posso me apegar a ele. Porque a qualquer momento eu vou entrar aqui, ele não vai estar. Ele não vai estar mais. Porque a sepse podia tomar conta de tudo. Ela comentou até que naquela mesma semana um outro rapaz tinha caído com moto, ele tinha sofrido algo ali na perna dele, tinha pego também uma bactéria, a mesma, em 7 dias ele tinha ido. Puxa 7 vida. dias ele tinha falecido. Então realmente foi algo muito sério que tinha acontecido ali. Só que foi ali, naquele contexto ali de hospital, que eu tive um encontro com Jesus. Que Jesus te achou. E me achou naquele lugar. Ai, que delícia. Quando Jesus encontra com a gente, né? É coisa maravilhosa. Naquele momento de se você olhar, porque aquilo, né? Deus, ele não ia tirar meu carro, eu nunca fui ligado para coisas materiais. Eu acho é isso que é interessante. Foi o jeito dele te encontrar na correria do seu dia ali? Exatamente. Eu brinco que assim, né, na verdade assim, hoje eu entendo assim que Deus ele não faz nada ruim pra você Sem propósito. Sem propósito, assim, ele não faz ruim porque ele é, na verdade ele simplesmente ele utiliza a circunstância toda do mal ali, foi Satanás o mal e a própria circunstância que eu tinha gerado na minha vida. Mas ele se aproveita de algo ruim. Aquele versículo, todas as coisas cooperam. Não é essa coisa, aquela é todas. Todas. Tudo ele vai reverter para cumprir o objetivo dele. É. Porque assim, hoje eu não consigo acreditar mais num Deus tão bom que a gente vê ministrando cura, fala assim, Deus te dá uma doença para te ensinar, ou Deus te colocou no hospital. É consequência, né? Consequência do que eu gerei como humano. Do que você olha no corpo. só o Isaías vai fazer coisa ruim. Ele aproveitou disso para me encontrar. É igual quando a gente vê uma pessoa que tá com câncer de pulmão, fumou 30 anos e acha que a culpa é de Deus. Culpa de Deus. Deus me pôs um câncer. Fala, não, amigo, você fumou 30 anos. Deus tá querendo me derby ensinar. vermelho. Não, isso sendo que a Bíblia diz que nós vamos dar conta do corpo, alma e espírito. Exatamente. Nós somos tricotômicos, não tem como você fugir, vou dar conta só do espírito. O espírito... Não, nós vamos dar conta de tudo. E por quê? Porque eu não acredito naquela morte escrita. Eu acredito que a gente, às vezes, antecipa as nossas situações. Catástrofes acontecem, né? Sem Acidentes dúvida. acontecem. Uma escolha errada nos leva a morrer antes da hora e sem cumprir o objetivo. Quantas pessoas aí partem antes de cumprir o seu propósito Com na certeza. Terra? Então Jesus te achou. Me achou lá, e é muito interessante, porque a partir desse momento, foi uma pastora me visitar, a pastora Isabel, quero honrar a vida dela aqui, a igreja missionária pentecostal Tanque de Betesda, igreja do Deus abençoe a igreja puro, dela. Fogo Puro, em São José dos Campos. Glória a Deus. Ela falou, e tudo que ela profetizou pra mim, sem eu saber, porque a gente não sabia nada. Sabia nada. Não tinha conhecimento Não tinha que era uma profecia. conhecimento, que era uma profecia, o que era Jesus. Eu aceitei Jesus. Ela começou a falar: existe um ministério de envio sobre a sua vida. Eu lembro dela me falando: existe um ministério de fogo, de avivamento sobre você. E pra mim aquilo, assim, eu tava recebendo sem entender muito bem. E a partir do momento, ela falou assim: eu quero que você saia dali e que você visite a minha igreja. E quando eu saí de lá, eu visitei, eu comecei realmente a sentir. E aí os irmãos, eu lembro que levantou um irmão, Isaías, e falou assim: a gente vai fazer uma campanha no monte. Eu falei, campanha no monte? Não, e eu fui perguntar, porque eu nem sabia. Nem ofereceram, né? Nem ofereceram. Porque eu sempre fui assim, eu sempre fui meio. Tanto que Eufórico. As minhas orações Sanguíneo. com Deus. Você é Sanguíneo, sanguíneo. total. Eu sou sanguíneo, não sobra nada pros outros 3. Não sobra nada. E eu sempre, e Deus me deu uma visão, né, a respeito do meu ministério tudo, que era eu movimentando algumas pedras pesadas. Então, assim, eu percebo que as pessoas olhavam para essas pedras, eu pegava essa pedra pesada e eu movimentava. Então, assim, eu tenho muita facilidade para startar, para Andar começar no as coisas. profético. Isso Exatamente. eu gosto muito de falar do dons, né? Uhum. É uma área assim que quando eu conversei com o pastor Isaías, eu gosto bem de falar isso. Pelo áudio, eu vi você o quê? 2 vezes, né, pastor? 2 vezes. Já, né, a gente quando se encontra assim, já é bênção. E na hora eu bati o olho e falei, já sei o dom dele. Porque eu tenho isso, eu tenho essa mania de interpretar o dom. E você falou uma coisa que agora, nessa geração, vai acontecer muito, que é esse fogo.
Ok. que é um fogo consumidor. Eu creio. O que é o fogo consumidor? Essa juventude, né? Vocês. Eu tô Sim. um pouquinho mais velha, mas eu consigo discernir, identificar. Aham. E eu vou entrar naquela parte, né? Dos mais velhos terão sonhos, visões. Vou Boa. entrar nessa Joel parte. 2. Exatamente. Mas vocês são aquela geração que aonde entrar o fogo consumidor vai fazer assim, ó. Eu creio. Purifica o pecado, né, do ser humano, do indivíduo, a ponto de que ele não vai precisar passar por um processo de restauração, cura interior, porque Deus tem pressa. É que aquele pecador sujo mesmo vai entrar na igreja e sair daquele momento É um purificado encontro. 100%. Exatamente. Ele encontro. pode Um ser toque. um Toque. traficante de alta patente, um criminoso de altíssima periculosidade. Jesus olhar para ele e falar, é você. Agora. É filho. Agora. E aquele fogo, então, isso está sobre você. Eu creio. E eu creio que é por isso que Deus te enviou a um lugar que até eu estudar hoje, Aham. confesso, eu nunca tive desejo de estar na África. Verdade. Nunca. Cheguei perto, né? Egito é bem perto. Mas eu nunca tive o desejo. Mas hoje eu vi um pouquinho do trabalho do Alok, né? O DJ Alok. Sim, aham. Porque a gente estuda tudo. É. E quando ele chegou lá na África, são lágrimas, né? Sim. E você esteve na África. Isso. Você foi fazer um trabalho missionário. Você ficou quantos dias lá? Eu fiquei 35 dias lá. Moçambique. Moçambique, tô voltando agora dia 14 de outubro. pra 14 segunda. de outubro. É. A segunda viagem Pra missionária. segunda viagem missionária. Moçambique, para quem não sabe, é um país grande, Grande. né? De muitos habitantes. Eu marquei alguma coisa, cadê o óculos? O velho não sabe nem onde tá o óculos. Moçambique, um país grande, 380 mil habitantes. Não, Chimoio que tem 380 mil habitantes. É um país bem grande. Eu sei que você visitou Chimoio, você visitou Beira Beira. e você visitou Tete, Tete. que é a vila de Moatiz, é. Na verdade, Meu- assim, eu pousei em Maputo, que é a capital, Capital. né? Que é bem ao sul de Moçambique. E nós andamos 1.100 quilômetros para dentro de Moçambique. Meu Deus, é muito grande ali. É muito eu não grande. sabia que era Até grande. chegar em Chimoio, que é uma cidade que está mais centralizada. E de Chimoio a gente foi para essas duas, para Tete e pra Chimoio, Beira. para quem não sabe, é um pouquinho maior que Jacareí. 100 mil habitantes a mais, 380 mil É um habitantes. pouquinho maior. 174 mil quilômetros quadrados. É um pouquinho maior. Aham. E eu fui estudar um pouquinho sobre as 3 cidades. Na verdade, tem mais uma que fica no meio delas ali. E o que te levou a este lugar? Eu vi que ali tem muita mineração de carbono, Sim. de carvão. Carvão. Eu vi também que ali a exploração sexual feminina é muito Grande. violenta, que as crianças estão trabalhando muito cedo, porque principalmente depois da pandemia. A gente sente a economia no Brasil, mas lá eu acho que foi pior. Embora é um país riquíssimo, era para ter mais a corrupção e aquela velha história, não sabe dividir as riquezas, né? Eu percebi que a corrupção impera muito grande ali na região da África. Então, a renda é mal distribuída. Então, a educação é ruim, embora fui ver que tem cidade ali, que você está perto ali, que as faculdades são gratuitas. Aham. Mas ainda falta ambulatórios. Ainda tem muito esgoto ao céu aberto. As crianças estão trabalhando no comércio, são praticamente explorados, né? Por suas próprias famílias, devido à necessidade mesmo. A gente não quer entrar no conceito de julgar ninguém, porque só quem está lá. Você esteve lá, Isso. você viu de perto. O que você pode dizer para nós, pastor? A minha história missionária, vamos colocar assim, né? Porque eu sempre tive aquela visão, quando essas palavras vieram, né, essas palavras proféticas vieram sobre a minha vida, você vai ser um missionário, você vai ser enviado. Eu tinha aquela visão sempre de, vamos fazer missão, mas vamos começar a fazer missão aqui, Sim. né? Eu sempre tive essa coisa muito, muito forte no meu coração. E realmente, a gente começou alguns projetos missionários aqui em Jacareí mesmo, a gente atendia uma vila que tinham pessoas que tinham vício de crack, a partir dali até que foi para casa de reabilitação, que a gente vai falar um pouquinho. Sim. Então eu comecei a fazer a missão ali na minha proximidade. Só que sempre era muito forte essa questão de ser enviado para outra nação.
sabe, sobre a minha vida. Sempre vinha profeta e profetizava e me entregava a bandeira. E eu era um tanto quanto resistente. Vou ser sincero, eu falava assim, não, eu tenho que fazer missão aqui no Brasil, sabe aquela coisa? Tenho que fazer missão na minha família, com os próximos. E é verdade isso é verdade. Eu me peguei hoje fazendo essa pergunta. Quando eu fui estudar que religiões está imperando lá, eu falei, Roma tá bem forte, mas aqui no sul Tá mais forte que é lá, o dobro. né? Aí eu falei, meu Deus, o que leva uma pessoa a ir pregar lá na África? E o Espírito Santo falou pra mim, porque não é todo mundo que tem amor lá. Amém. Então, Forte são isso. pessoas escolhidas. São pessoas que conseguem chegar num determinado lugar onde você vê criança comer terra, beber água suja, contaminada, onde o cólera ainda existe, que são doenças malária, são doenças hoje Que aqui pra gente não existe mais. não, hoje em dia, né, o governo distribui o líquido que você coloca no alimento. Quem não sabe pode pegar imposto de saúde, né? Gratuitamente. Gratuitamente, porque infelizmente é tudo muito escasso. Então as pessoas morrem por desnutrição, por falta de vacinas. Sim. E eu acho isso assim tão fantástico. O Espírito me confrontou. É maluco a gente pensar. Mas na África toda, não em Moçambique, na África toda, né, uma criança morre a cada 8 segundos. Meu Deus. Então imagina que durante esse podcast Já Já morreu um aconteceu? monte. Da glória. né? Meu Deus. O que não acontece lá. Então, assim, realmente a sensação. E que eu conheci o apóstolo Jojo aqui. Eu conheci ele aqui no Brasil, né? Um menino de 26 anos. Líder, na época a igreja dele estava com um ano e pouco. Ele veio fazer uma viagem missionária aqui pro Brasil. Que foi isso que mexeu comigo. Eu falei, como assim? Deus tá me mandando pra lá, mas ele tá vindo pra cá, né? Isso começou a me pegar. E eu fui pro meu secreto. Eu costumo falar, vocês me conhecem, eu gosto do secreto, pastor. O secreto é o melhor lugar. Eu entro pro meu quarto e falo, pai, eu não quero viajar pra África, eu não quero ir pra lugar nenhum, eu quero ficar aqui. Aí ele fala, agora você tá preparado, pode ir. Que em primeiro lugar pra mim é o que ele vai falar ao meu coração, né? E o Senhor vem muito forte em mim dizendo isso. Falou assim, filho, você ser enviado, foi o que a pastora acabou de revelar, depende do chamado. Eu vou ser julgado pelo chamado, por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Exatamente. Né? Cada um vai ser, se Deus te deu a sua família para você cuidar dela, cuide dela da melhor maneira. E eu estava vendo que Deus estava me empurrando para uma outra nação e eu, por conta de paradigmas e doutrinas que eu estava gerando para mim, eu não estava me permitindo. Então Deus fez esse menino chegar até aqui. Entendeu? E ativou o seu dom. Ativou meu dom de uma maneira, assim, sobrenatural, né? Que aquilo começou realmente a queimar no meu coração. Falei assim, eu tenho que ir. Né? E aí surgiu a oportunidade de... Comecei já a ajudar a igreja dele daqui, era uma igreja que estava caindo. Então depois a gente pode colocar algumas fotos no final. A igreja dele era uma igreja de bambu, né? Que as igrejas na África são assim, de bambu com o telhado caindo. Isso quando não é no céu aberto, né? Não é só, tem muitas. Hoje a de Tete, né, que a gente vai falar, a igreja de Tete, ela tá vi o aberta. vídeo. Ela só é o espaço só, né, hoje lá. Então, a gente começou um projeto aqui em São José dos Campos, lá em São José dos Campos, que chamava Brechó Moçambique. O pessoal se uniu e falou, vamos começar a vender roupa pra gente começar a levantar... Coisas usadas. Coisas usadas. Você tem pontos de arrecadação aqui em Jacareí? Não, mas o que acontece hoje, pastora? Hoje a gente abriu a loja, tá? Nós estamos com uma loja física. Puxa vida. O Brechó Moçambique hoje é uma loja física, abrindo CNPJ, abrindo tudo. Que legal. Né? Que tem a loja física. Então o ponto de hoje de arrecadação está sendo na loja mesmo. Que legal. Tá? Essa começou assim, com... E fica onde, São José? Lá no Terra Sul. Depois eu posso botar direitinho. Coloca tudo, vai estar tudo o na endereço. descrição do link, tá? Endereço, Depois se o horário. pessoal quiser me seguir, né? Isaías.barzan, a gente coloca lá. Brechó Moçambique. Tem o Brechó A gente vai colocar Moçambique, todos os tem links todos aqui os na projetos. descrição. Porque é muita coisa. A gente vai ter que fazer outro podcast aqui, eu acho. Não, com certeza. Porque é bastante coisa que acontece. E a gente não gosta de conversar, né? Pouco, Não gosta né? de conversar, né? E Eu aquilo já que a gente bebi uma falou. garrafa de café. E eu tenho essa coisa, sabe? A minha oração pra Deus é, Deus, me segura. Porque eu tenho a tendência a ser um pouco mais a fazer, né? Esse descansar no Senhor, eu sempre falo, não é inércia, braço cruzado. Então eu tenho uma tendência a botar a roda pra movimentar e durante o processo ali eu vou aprendendo. Eu falo, Senhor, se não for, me segura, porque o Senhor sabe que eu tô indo. Isso é do sanguíneo. É, O não é? sanguíneo, ele Eu é vou, assim. eu tem- vou. Então, assim, Se não fizer, morre. Morre. Porque o sanguíneo, o sangue tá quente, tá correndo. é ali, ó. isso. Então, obrigado, E a- eu tô mais tranquilo. Não, é do sanguíneo. Porque às vezes eu escuto muitas palavras, não tem que descansar, calma, não precipita. E eu sou uma pessoa... Às vezes um as tanto- pessoas elas não entendem o descanso no Senhor. O descanso no Senhor é a contemplação. Amém. Eu enxergo assim, quando você contempla. Por exemplo, eu tô sentada aqui, tô de olho na minha oliveira, eu tô contemplando ela. Então, é contemplar aquilo que Deus já criou.
Quando você descansa no Senhor, no profético, principalmente, que você já visualizou algo e você consegue ver aquilo pronto. Então, se eu perguntar, você já vê as suas 3 igrejas construídas, pronta, o 3 é ambiente pouco. das Eu já tô crianças. pensando, É igual eu com o meu Instituto Gamaliel. Então, eu já imagino ali o negócio. Liberaram uma palavra sobre mim e minha esposa, isso fez muito sentido. Falou assim, você é o desbravador, ela é a colonizadora. Isso é do apóstolo. Meu Deus, eu vou. O apóstolo, ele é rompedor. Ele vai chegando, ele vai rompendo. Tudo. Parece pequenas coisas, né? O criar o pó de crescer é romper algo. Sei lá e consagrar um lugar, que nem a gente consagrou um monte. O pastor Júlio, né? Tem um monte agora. Né? Vai lá, toma posse do lugar. É rompedor. Então, o seu ministério, ele é um ministério missionário apostólico. Ok. Então, você também, além de fazer, você ter essa facilidade de se adaptar em outros lugares, outra Sim. cultura, outro ambiente, outro povo, porque para mim é bem difícil. Comida. Eu vi que quando você foi com o pastor Alan, você vestiu a roupa lá. Tava em né? casa, Eu né? Se sei. sentia, ó, quem E via eu- falar, é africano, Então, nasceu a lá em gente chegou lá, né? Porque é muita história, né? A gente conheceu ele aqui, vamos fazer. A gente começou a juntar esse brechó Moçambique, começamos a levantar valores, começamos a construir a igreja. Então, primeiramente, a ideia de vocês era ajudar ele lá na obra dele. Só ajudar ele na obra dele. Reconstruir essa igreja que tinha caído. Essa Puxa começou assim, vamos reconstruir essa igreja. E o brechó Moçambique começou assim. O brechó Moçambique começou como? Vendendo roupa para ajudar. Quando a gente fechou a igreja, a gente terminou a igreja, Deus falou assim, não é só isso. Tem mais, vai Tem romper. mais. Tem mais. O Brechó Moçambique é um legado, né? Essa viagem é um legado. E aí foi quando veio muito forte. Eu tinha tentado fazer uma viagem para lá em março de 2019, quando estourou a pandemia, 19? 19, Ou 19, 20, já estamos em 22, né? Isso. Março de 2020, Pra mim parece que foi uma década. passou... E na semana que eu ia embarcar, eu já tava com a mala pronta, foi quando estourou a pandemia, fechou todos os tudo. voos. Puxa vida. Eu acabei perdendo até essa viagem eu perdi. Perdeu o dinheiro? Perdi o tudo? dinheiro, não consegui Que o reaver. Senhor te recompense. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que esse dinheiro ele vai chegar em um momento Vai certo chegar. pra Deu uma certo, obra. é verdade. Porque o que aconteceu foi, se eu tivesse ido até o aeroporto e pego o avião e não ia ter o avião, eles iam me ressarcir. O que aconteceu é que quando eu vi que tava tudo, eu liguei pra eles deram como se eu tivesse cancelado a viagem. São espertos, Entendeu? né? Eles estavam meio assim, mas amém. Quando começou a acontecer essa movimentação em 2021, eu falei, opa, o Senhor tem alguma coisa aí. O Deus falou assim, não é só essa igreja. A viagem está de pé. Eu falei, então vamos pra lá. Falei com o pastor Alan, ele falou assim, tô dentro. Eu falei, então vamos. Vocês foram com o recurso de vocês? A gente foi com o recurso nosso. Vocês não têm ajuda financeira de empresários? Hoje não. Hoje Não. a gente recebe doações, que nem o Brechó Moçambique tem recebido doações. Hoje eu tô abrindo a empresa, né? Com a orientação certinha, a empresa missionária. Porque eu creio que Deus, então assim, tem entrado doações lá pra O África. terceiro setor ele tem que estar legalizado. Hoje não tem como, a Essa portabilidade existe. viagem que eu tô fazendo agora, o Senhor me permitiu, falou assim, ó, você pode pegar o dinheiro da doação. Mas, por exemplo, assim, as pregações hoje. Quando o Senhor falou assim, vou abrir portas para você ministrar. Eu falei assim, amém, né? Você não vai colocar valor, mas você aceita a oferta. Eu falei, eita Deus, vai começar a acontecer. Ele Então- falou assim, toda oferta é da obra. Eu falei, eita Pastor Júlio, Deus. nós vamos colocar no link da descrição do vídeo o Pix do pastor Isaías. Amém. Você que estiver assistindo aí, quiser ser abençoado, a Bíblia diz que você pode enviar a sua oferta. A Bíblia fala que nós temos que levar o evangelho até os confins. Isso que ele está fazendo é os confins. Eu não fui chamada para isso, o Eu pastor também Júlio não. também não, mas ele foi chamado. E você pode ter sido chamado com o dom da provisão. Amém. Porque muita gente não sabe. Quando você investe, você não sabe quantas pessoas. Você não está investindo numa passagem, você está investindo em vidas, em nações. Isso. Em pessoas. Que nações para mim são pessoas. E você está investindo na salvação, na alimentação. Então, coloca aí no teu coração, se Deus colocar uma oferta, vai para o Isaías Barzão, pastor Isaías, a sua obra missionária em Moçambique, em Beira, em Tete e em Chimoio, tá? O trabalho que ele faz lá é lindo e nós queremos aqui reforçar isso. Amém, pastora. Eu E creio. chegamos lá em Maputo, que era a capital, e já teve a gente foi recebido por um profeta local lá, já nos levou E para a dizem igreja que- desse. Dizem que eles têm uma unção diferenciada. É diferente. Eu não sei o que acontece comigo. O único profeta que profetiza da minha vida é a pastora Márcia. E a minha mãe na fé é a pastora Solange, que quando ela libera uma palavra, eu recebo. Mas assim, eu nunca encontrei um profeta assim no caminho da vida. Sei.
Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha um sonho, né? Aí tinha uma profeta que ia na igreja, a pastora Leni, eu falava, hoje ela vai falar comigo. Eu vestia a roupa amarela, sentava na Pra frente. chamar a atenção dela mesmo. Nunca, fiquei E ela, achando, nunca. Deve ser o máximo receber, né? Assim. E isso que a gente tinha começado a falar aqui, a sensação que eu tive com tudo, né? Tanto com a questão sobrenatural que eles vivem, como com essa questão de vida, né? Essa dificuldade que eles têm. E o evangelho que eles estão vivendo ali, que é o evangelho mais puro, mais verdadeiro, que não, foi o que a gente comentou, não dá tempo de você perder com discussão. Não, é muito intenso. Pastor, eu acho que você chegou num ponto aí que agora me veio isso. Nós aqui, ocidentais, nós temos muita coisa. Nós temos muita facilidade. O telefone hoje, você está acabando de pagar, já saiu um novo, você vai lá e troca. Eles têm tão pouco que eles, quando encontram Jesus, eles se apegam de um jeito que é a pureza da restauração. Então, eu tive a oportunidade, quando eu viajei para Israel, de encontrar com eles no Egito, encontrei com eles em Jerusalém. E assim, eles andam em bando, né? Era um grupo do amarelo e um grupo do vermelho. Quando eles foram orar, a gente foi fazer a ceia, quando eles foram orar, meu Deus do céu, a glória de Deus invadiu, porque eles oram dançando e cantando. Exatamente. Eles fazem aquilo que o iHope ensina, né? A arte, taça, adoração, aquela coisa espontânea. Eu sei que aquilo invadiu. Então eu acredito que a presença de Deus, ela manifesta maior, porque eles têm tão pouca coisa para se apegar e a gente tem tanta coisa para idolatrar. Eles não têm distrações, na verdade, Exatamente. né? Que a gente tudo, no meio do culto, você sempre vai ver alguém com o celular, você sempre vai ver alguém Feio. reclamando do som, a cadeira tá desconfortável, e lá eles não têm do que reclamar porque eles não têm nada. Eles contemplam o que eles têm. Eu costumo pregar às vezes, e isso foi uma pregação muito, muito poderosa que Deus me deu por conta de lá, que assim, eles não têm plano B. Eles não têm só plano Jesus. D, pastor. Outra coisa, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães, né? E aí ele chega, ele sai, né? Vai com os discípulos, ele tá no monte, aquele povo tudo vai atrás de Jesus. Quando eles chegam, Jesus falou assim, vocês não estão aqui porque vocês viram os sinais sobrenaturais que eu fiz. Vocês estão aqui porque eu alimentei vocês. Meu Deus. Parafraseando, ele estava falando assim, vocês não estão aqui pela presença, pela glória, pelo impossível. interesse, Vocês né? estão aqui porque eu estou dando algo em troca. E assim, que Deus lá para eles, pastora, não dá carro. Deus não melhora a vida deles, Deus não dá emprego novo, Deus não abre porta, Deus não dá nem comida às vezes para eles. O Deus e eles da prosperidade, eles estão eles lá estão aqui, adorando, coisa eles estão lá adorando. Então assim, por isso que movimenta o sobrenatural desse jeito. Saiu os flyers, né? Eu sempre gosto de contar esse testemunho e era muito engraçado que o flyer de divulgação, né, do culto saía assim, local da igreja. Terceiro coqueiro do lado do carro destruído. Olha, gente. Porque não tem rua. Eles sabem onde é a igreja. Eles sabem que o terceiro coqueiro, perto de ter um carro destruído, ali a igreja é por ali. Eles vão chegar. E é multidão, né? Multidão. E o apóstolo Jojo falou assim, que hora vai ser que a gente vai chegar na igreja? Ele falava assim, 18 horas. Eu falei, amém. Aí o fly saía 2 horas da tarde. Eu falei, rapaz, saiu errado, tá errado. Ele falava, não, eles vão chegar às 2 horas na igreja. Eles das chegam, 2 até 10 eles horas ficam da noite. adorando, essa adoração espontânea. Então, essa coisa que a gente fala assim, não vamos escandalizar. Espírito Santo não escandaliza ninguém. Que isso? Espírito Santo, se é unção de fantástico. Deus, não escandaliza. Então eles sobem no altar, eles dançam, eles giram, as crianças dançam. E aí você vai para chegar às 18, eles pedem para avisar eles que eles querem te honrar. Então você já está escutando de longe aquela festa na igreja, aquela explosão na igreja. De repente, quando você vai chegando, um que está te levando, ele dá uma ligada para alguém que está lá no culto, ele pede para todo mundo ficar em silêncio. E aí quando você pisa na igreja, eles... Aquele alvoroço. Explode a igreja. Aqui nós estamos tendo que plantar bananeiro, soltar fogo, E isso quando... pagar o lanche no final do culto para permanecer. Eles ainda olham pra gente, além de não honrar, ainda fala mal, né? Nossa, E assim, Deus, que diferença. a gente chegava às 18. Eles continuavam adorando. A palavra era passada pra gente às 8, 9 horas. E eles desde as 2 horas da tarde. E assim, durante o culto, eles participam do culto. Eles não têm... Eu acho que esse capacete de Constantino saiu deles, que eu tenho que ficar parado, esperando, só vindo ao altar. Não, ali o culto inteiro é deles. Então você está ministrando, eles levantam no meio da palavra e selam a palavra. Eles não têm nada, eles não têm dinheiro, eles tiram uma capulana. Se aquela palavra que foi liberada
eles pegaram, eles Se as levantam pessoas soubessem o poder selam. que tem, Selar a palavra Eles que é selam a lançada. palavra. o poder que tem quando alguém está liberando uma palavra no altar, você selar. Isso. Porque Jesus está no gasofilácio. Aham. Você sela ali, independente do valor, nós não estamos falando aqui de Não, dinheiro. eles entregavam panos Mas, às vezes. Meu Deus, É porque é dinheiro aquilo. eles Arrancava tinha. o pano, não tem dinheiro. Meu Deus, que coisa linda. Lindo. Eles levam tão a sério, o povo de Deus está na sua casa, escuta isso, eles levam tão a sério a palavra que um dia eu passei brincando com o menino e bati nas costas dele e falei, fala profeta. Brincando, fala profeta. No dia seguinte, o líder dele me procurou, falou assim, homem de Deus, cuidado. Eu falei, por quê? Você falou que o menino era profeta, ele foi lá em casa bater, falou assim, o homem de Deus que veio do Brasil falou que eu sou profeta, cadê minha igreja? Olha, Ah, meu pai, já pensou? Aí foi a primeira que eu aprendi, eu falei assim, ô pastor, eu tava brincando. Aqui a gente não brinca com a palavra. Meu Deus, coisa linda. Eu falei, meu Deus, como eles levam a sério a palavra de Deus. Por isso aquilo que é liberado do altar, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Uma seriedade, uma Seriedade, entrega. uma entrega. A primeira coisa que o Espírito Santo me pegou lá falou assim, zelo. Zelo com o que você vai falar, zelo com o que você vai prometer, zelo com o que você vai profetizar. Puxa vida. Você não dá pra entrar no automático, às vezes que nem a gente entra no automático da profecia, no automático da palavra, não, ali tudo você tem que ter Tem um que vir direcionamento. do alto mesmo. Porque eles vão viver em cima daquilo. não pode ser aquela coisa, vou lançar uma palavra pra abençoar eles aqui, não. Você tá Se é o entendendo? que Deus fala pra você, fala. Fala, entendeu? Porque você vai abrir porta que às vezes não, e para eles não tem aquilo. É um outro evangelho, né? Entendi. É a manifestação do reino de Deus ali. Jesus falava que ele ministrava as boas novas do reino, né? O evangelho do reino, que é trazer o reino para a terra, né? Então assim, o sobrenatural para eles é muito natural. Que coisa linda. Então você está ministrando ali, você está ministrando a palavra, as pessoas elas vão sendo batizadas no Espírito durante a palavra. As pessoas vão sendo curadas de maneira milagrosas, né? Durante a palavra. Deus te usa com o dom de cura? Cura, isso, tem sobre a minha vida. Que né? bênção. E lá isso foi ativado, a capa de libertação foi ativada, porque assim nós sabemos que Evangelista. demônios, eles são muito territoriais, né? Tem. Ainda mais lá, né? Isso que eu ia falar. Lá né? é muito. E lá é uma outra casta de demônio. Lá é uma casta diferente. Eles sabem, né? Por exemplo, tem demônio lá que ele vai lá pra frente. E aí eu vou falar pro pessoal que ministra, né? Se é uma situação, você tá orando pelas pessoas, de repente você vai impor as mãos sobre uma, você percebe que ela tá te olhando diferente. Aquilo, na verdade, ela tá manifestada. Só que o demônio, ele já entendeu que ele é um derrotado. Então ele tenta fazer o quê? Te intimidar. Então na hora que você vai impor as mãos, ele fala assim, olhando no seu olho, homem de Deus, tenta me tirar. Eu não vou sair. Afronta. Eu vou te envergonhar pra igreja, tenta. Eles afrontam. Pra intimidar. Porque eles falam assim, os que manifestam, na verdade, eles já declararam que eles estão ali. Então eles são teoricamente então, mais... quando vocês chegam, você sente aquela... Eu tenho muito isso. Dependendo... Porque a gente fala muito sobre isso. O principado da região, do local, do país. Quando você chegou ali em Moçambique, nas regiões onde vocês foram ministrar, você sentiu aquele embate espiritual? Pastora, é interessante essa pergunta, porque eu fui enviado com uma unção muito poderosa dos meus pastores, Cobertura. né? Cobertura. Eles me ungiram com o chifre do carneiro, pegaram o chifre mesmo e derramaram azeite sobre a minha vida. Aquilo eu senti um poder de proteção muito grande. Foi revestido. Né? Eu percebi assim, eu sinto mais a guerra espiritual aqui do que eu senti lá. Puxa, Você acredita? eu acredito. Às vezes a gente que trabalha com libertação, que trabalha com rompimento, que a gente vai vendo, a gente sabe que é natural de você sentir um pouco da guerra, porque a guerra é verdadeira, né? A Eu palavra vou de Deus dizer fala, para né? você, hoje em dia, aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Acho que nós voltamos à idolatria. E quando a gente fala de idolatria, não é escultura, nada disso. É uma idolatria do corpo, é uma idolatria das coisas que o mundo oferece. Então, acho que está muito maior do que o ocultismo que opera lá. Aham. Indiferentemente, lá eles entendem isso. Aqui a gente, igual você falou, a gente idolatra sem saber que é um demônio que a gente Boa, está. pastor, muito Então, se importante a gente não isso. entende, as muito pessoas na igreja, às vezes você vai falar, é demônio, você vai falar, não, mas eu sou da igreja, não tenho esse problema. Lá eles não, eles entendem que existe um lado. Existe, eles sabem, é muito transparente e o mundo espiritual para eles é muito real. Porque Então, eles assim, já viveram esse lado dimensional do lado do Exatamente, ocultismo, né? Que é exatamente. muito forte. Aqui a sensação que eu tinha assim, né? Aqui parece que quando nós vamos ministrar, eu sinto que Deus me leva a preparar o coração da igreja para entender que há muito mais
de coisas sobrenaturais para eles viverem. E lá eu senti que eu tinha que preparar o meu coração diante a expectativa deles. É que a expectativa deles era em Deus. Então eu ia muito tranquilo, entendendo que eu só estava sendo uma ferramenta ali. Mas, por exemplo, tem testemunhos, nós temos um testemunho na nossa igreja. Eu não estava lá, tá? Não estava lá. É um testemunho muito forte, muito forte. Eu até costumo dizer que quando a gente conta esse testemunho, né, ou você acha que a gente é mentiroso, ou você entende que existe muito mais para você viver. Né? Mas a nossa igreja é de Chimoio, na igreja de Chimoio, né? Eu conheci a criança, mas não estava lá nesse período. Mas lá, como não tem encanamento, não tem saneamento básico, toda casa tem um poço, né? Toda casa tem um poço no final. Uma família deu falta da criança de manhã e procura a criança, cadê a criança? Não tá. Quando era 8 horas da noite, eles foram lá, viram os 2 chinelinhos da criança, o corpinho da criança boiando. Ah, meu Deus. No poço da casa. Eles Eles olharam no relógio, 8 horas, era uma terça-feira, tá tendo culto. Pegaram a criança, Eu acredito. estava Olha a tendo, fé, estava a fé tendo, deles. estava tendo no meio do culto. Imagina nós cultuando, na igreja pregando a palavra, então uma mãe aos prantos deposita a criança no altar e fala para o apóstolo Jojo: se esse Deus, esse Jesus que vocês estão pregando, ele é real, essa criança vai levantar. Ele levanta uma oração na igreja, a igreja impõe as mãos, levanta as mãos e começam a orar. Oram 5, 10, 15 Tamanha minutos. sinceridade de coração. A criança levanta no meio do Meu Deus. Você sabe que eu já fiz essa oração junto com a pastora Solange, pela menininha da Ilka. E nunca vou me esquecer. Nossa, Deus, a menininha recém-nascida, né? Aham. E a gente foi ver no Hospital São Francisco, estava enroladinha no pano, um sanguinho. Eu tenho a imagem dela. Eu nunca esqueço daquele dia. Nós oramos para ressuscitar. Isso. Jesus não operou. Não quis operar. Não quis. Não quis Porque se ele operar. quisesse, ele é Deus para isso. Pra isso. Mas eu creio. Sim, eu creio na sim. ressurreição. Eu creio. disponível. Eu já vi gente de cadeira de roda andar. Então, Sim. assim, eu tenho essa fé. Essa família que levou, eles não eram da igreja. Não era. E uma coisa interessante até pra gente, a gente pensar sobre isso também, que daí é um contraponto que existe lá, né? Isso é um contraponto que existe lá. Por conta deles viverem esse sobrenatural de maneira tão natural. Eu cheguei lá, eu vi a criança. Cadê a criança, Jojo? Eu quero saber. Cadê o milagre? Eu quero tocar. E a criança lá correndo, que coisa linda. Cadê os pais? Ah, Isa, os pais não se converteram. Eu falei, Meu Deus. os pais não se converteram com um milagre Filho ressuscitado. tão poderoso dele, porque aí é o contraponto, e aí que entra, que é lindo, a palavra e a instrução, entendeu, pastor? Porque Necessidade. o sobrenatural pelo sobrenatural, o poder e o dom pelo dom, ele não é nada se você não entrar com a palavra, com a instrução, com a base porque de Deus. como eles lidam com o ocultismo opera em algumas Sim. regiões. Então, para eles é indiferente qual Deus que está fazendo. O feiticeiro pode fazer também. Exatamente. Você entendeu? O feiticeiro, ele faz também isso. Talvez ali era o mais próximo, era a igreja, então ele levou ali. pra Levou ele. ali. Mas se Isso, fosse um entendeu? lugar de feitiço, eles levariam. Levaria pelo poder. Eu tive experiências lá com feitiçaria, muita experiência com feitiçaria. Inclusive tive experiências lá com igrejas que se dizem evangélicas, mas o poder que está sendo manifestado ali é de feitiçaria. E isso tá cheio lá. Meu Infelizmente. Deus. Entendeu? E aí, Infelizmente. depois da gente falar tanto, olha, só para quem não sabe, TT é uma vila de Moatize, né? Tem 2 milhões. Essa igreja é a menina dos meus olhos hoje em dia. Você Lá foi você- pra visitar uma igreja que vocês se construíram Isso, com o valor essa daqui. igreja, tudo isso que eu tô falando é de Chimoio, né? Então quando Certo. a gente chegou lá, a gente terminou a igreja e aí o apostólico gritou. Porque falou Vamos assim, não é romper. só isso. Eu falei assim, Jojo, aonde tem um lugar? Porque a mentira que eu tinha dentro de mim era muita gente vai pra África, muita gente vai pra Moçambique. Existe muita obra missionária para ser feita lá. Muita Não obra. é muito grande o lugar. É muito grande. E aí eu vi que lá vocês têm alimentação diária para crianças. Isso. Quantas crianças Lá o que aproximadamente? aconteceu? Aí foi essa vila, né? A de Moatize e Tete. Isso. Falei, Jojo, onde não tem uma igreja aqui, onde o evangelho não chega? Ele falou assim, tem um lugar aqui, uma cidade, inclusive uma cidade onde tem as maiores opressões de feiticeiro, de demoníacas ali de Moçambique. Que é o que dominava ali na Que é o área. dominava, porque é uma vila muito isolada. Então, quanto mais isolado, menos acesso ao evangelho tem ali, né? Certo. Ele falou assim, tem um pastor nosso aqui que tá querendo comprar uma casa. Se a gente quiser, a gente faz uma casa para ele lá. Ele mora, a gente estipula ele como pastor da igreja. E aí foi quando a gente chegou nessa vila de Tete, que a cidade é Tete. Moatize é como se fosse um subdistrito, Sim. tá? Uma vila, Moatize, né? Então você foi parar em Tete, Isso. Vila Moatize. Lá tem 2 milhões e 700 mil habitantes. Populoso, hein? É grande. Eu vi também que é o 10º maior produtor da economia de carvão do mundo. Isso. E com tudo isso, as crianças estão passando fome. Passando fome. E isso é uma questão. A terra é tanto minério que tem na terra
e esquenta tanto que de dia é 45 graus. Meu Deus. 45 graus. À noite, 36, 38. Eles falam tete hot. De tão quente De que é. tão quente que é. Então a gente chegou lá, as crianças sem alimentação. A cidade, como viu, é muito populosa, muito grande. Então Muitos filhos. Muitos filhos. É uma vila, Moatize, na verdade, como se fosse um subdistrito. Então, assim, a gente tá lá na ponta de Moatize. É uma província, É uma né? província. Ela tá lá na ponta que Você a gente consegue foi. chegar de carro até lá? Não chega. Um dia que a gente foi tentar chegar de carro foi quase que impossível, porque as casas vão sendo construídas de maneira desordenada, então você não consegue passar. Tem uma casa perto, às vezes, e assim, eles têm assim, às vezes é uma casa de latão, às vezes é uma casa de barro, às vezes é uma casa de tijolo que ele conseguiu fazer. Então cada um vai meio que De um construindo a jeito. casa de um jeito. A terreno e construção é relativamente barato, eles conseguem comprar e terreno e fazer, né? Tanto que a gente comprou essa casa lá pro Nelson, né? O Nelson estava com essa casa, então ele tá morando numa casa que é do lado da igreja, daquele espaço. Nós colocamos o Nelson ali. E o interessante é que essas crianças, há 7 dias sem comer, você acha que você vai chegar ali e essas crianças vão estar querendo te comer, né? Não, a gente tem, elas vão querer te pegar, então eu fui meio... A minha mente miserável, eu achei que eu tava... A gente vai com aquelas imagens que a gente vê na TV jogando comida e o povo pegando, como se fosse- e aqui no, às vezes aqui no como se Brasil fossem mesmo, animais, toda hora né? batendo, querendo, ó, né? É difícil julgar, mas assim, eu fui com essa mentalidade, falei, meu Deus, o que vai acontecer, E você chega lá, pastor, elas Querem Jesus. não, eles estão sorrindo pra você, Meu Deus, 7 dias sem comer. 7 a dias gente sem almoçar já te fica abraçando, desesperado. te beijando, Meu Deus. e aí tem uma mesa lá que eles prepararam com a shima. Esses dias eu postei ó, como faz a shima. A shima é uma farinha de milho moído com água. Então eles vão jogando a farinha e mexendo na água, fervendo. Aquilo ali vira um angu. Um anguzinho sem graça, sabe? Um angu sem sal, branco. E eles prepararam aquilo ali pra você comer ali. E quando você senta pra comer, as crianças ficam em volta. Elas começam a te rodear. Elas te rodeiam, ficam tudo ali. Como que você vai comer sabendo que aquelas crianças estão há 4, Sem 3, comer. 7, algumas há 7 dias sem comer? Então eu peguei meu prato um dia e falei assim, não, hoje eu Vou de ofertar. Jesus, eu alimento 3 crianças. Elas falam assim, não, nós estamos acostumados, o Senhor não, come o Senhor que a gente precisa do Senhor bem. Meu Deus. Olha que coisa E a gente precisa comer ali, Olha que a pastor. gente precisa aprender. Se alimentar ali. Alugamos algumas cadeiras, né? Aquele bem. Convidamos as pessoas, ó, vamos falar de Jesus. Quem é Jesus? Vem que vocês vão conhecer quem é E Jesus. vem tudo, bonitinho. Vem. E lota. E tá tudo lotado. Só que aí você imagina a ministração. À noite, 38 graus, né? Você suando ali, tendo que ser traduzido, porque as vilas, né? Eles falam português, mas as vilas eles falam mais o dialeto. São 26 dialetos que tem em Eu vi, Moçambique. eu dei uma estudada. São muitos dialetos. Então, assim, a gente já falando com alguém traduzindo pra gente, né? E eles falam assim, ó, não perca a palavra, porque é a palavra que liberta, né? Sim. Porque você olha pro lado, os feiticeiros da vila estão chegando pro culto. E eles formam uma roda lá no final e eles começam a mandar palavras demoníacas pra você durante o culto. Ainda bem que não entende. Ainda bem, Porque o que você não entende, você não pega. pelo menos. E você tá ali tendo A opressão a ali. opressão e tentando controlar todo aquele ambiente. E naturalmente as pessoas ali não tiveram uma cura interior. Não. Então assim, elas começam a manifestar demônios ali no meio do... Só que é muito. Eles começam a manifestar. Eles falam, não vai ministrar, não perca a palavra liberta. Você Eles- fica focado na palavra e os e outros eles vão trabalhando. eles vão trabalhando. Então eles vão pegando essas pessoas e trazendo pro altar. Então você fica ali com aquela manifestação pegando no seu tornozelo e você tendo que ministrar sem microfone e recebendo. E é ali que a gente entende o poder de Deus e como a gente não é nada, né? Meu Deus. Porque a única coisa que eu conseguia ao orar ali era falar assim, Senhor, eu sou totalmente Dependente. limitado para fazer qualquer coisa que eu não consigo e Se não não tem. for pela sua- Se não for pela sua graça, Pai, aqui não Nossa. vai dar. Porque são os 10 filhos, você é um só. Entendeu? E naturalmente você sente aquele volume dos demônios, da oração diminuindo. E o poder de Deus aumentando. E o poder de Deus aumentando. Consumindo o lugar. Consumindo o local. A presença de Deus se estabelece. E no final do culto, os feiticeiros vêm falar com você. O que foi isso que eu senti? O que aconteceu comigo? Eu falei, esse aí que é Jesus, cara. Porque, na Porque a verdade, luz, quando choca com a treva, não tem como. E a gente né? pensa que eles são feiticeiros, estão nessa vida por escolha, só que Ninguém falou pra eles É de Jesus. cultural, é deles. cultural. Ninguém nunca falou de Jesus, então o que eles aprenderam é aquilo que eles É levam pra aquilo. vida. Você tá entendendo, pastor? Então, E aí assim, chega alguém pra falar desse Jesus. pra falar. É cultural. E aquilo que eu falo não é um evangelho só de palavra, é um evangelho de poder.
Entendeu? Jesus testemunhou nele. Que ele sentiu. Neles, né? eu não Não sei- só ouviu. Sentiu aquela substância que Paul Chun fala nos seus livros. Uma substância. Uma é substância. o poder que entra... É uma coisa. É uma coisa. Exatamente. coisa. Você não sabe explicar. Cris Yaculome fala, as palavras, é uma coisa, não é que a gente acha que a palavra está sendo jogada ao vento, não, ela está te impactando ali naquele momento. E o próprio Jesus testifica neles. Meu Deus. E isso é maravilhoso. E quando você chegou lá, eu estudei um pouquinho, né? Eu vi que falta escolas lá nessa região de Moatis, que essa população imensa e ambulatórios, porque carvão, né? Tudo que é mina, tudo que vai... Velho, né? A poeira, eu imagino, você sentiu lá respiratório ou dificuldade? É difícil de respirar, o calor é um calor diferente, né? Seco, É um calor seco, nesse calor úmido que a gente tem aqui. 45, é extenuante realmente. É porque no deserto do Sinai a gente sente isso, que é bem próximo ali, E né? sem água. Sem água. As crianças, tanto que a gente conseguiu, pra ver como que, né, a pastora falou da questão de ofertar, né? A gente com R$600, a gente tava lá, a gente viu que não tinha um encanamento que parava num canto. Então a gente fez um orçamento do cano chegando até a vila e puxou, porque o cano já vinha, não tinha a bomba. Então a gente orçou, completou, colocou a bomba. A gente teve que jogar a bomba para casa do pastor Nelson e tirar o encanamento, R$600. A gente trouxe, eu tenho um vídeo chegando a água. Hoje a vila tem água, tem água com R$600. Você isso trouxe que a água. gente faz com R$600 aqui, nem um celular a gente compra. Você tá né? entendendo? Lá muda a vida de um vilarejo do vilarejo. Muda a vida das Porque pessoas. água é Porque vida, imagina, né? eles tinham que andar aproximadamente 6 km para ir para pegar água. Então as crianças pegam os piruzinhos, os baldes, tudo, colocam tudo na cabeça e Por elas isso vão que elas são tudo trancudinhas. tudo trancudinha e educadas. Que judiação. Educadas. É impressionante. Hoje, qual que é a meta lá dessa viagem agora? A meta é a gente construir uma base ali na vila. Porque Chimoio é uma cidade relativamente já estruturada, a igreja já está estruturada, a gente precisa muita coisa fazer ainda lá, mas a gente considera a nossa sede, então é uma igreja construída. Em Tete, lá em Moatis, a gente não tem nada, a igreja está ao céu aberto. É só o espaço ali É limitado. só o espaço, no calor. Então a ideia era com a alimentação que hoje a gente consegue com as doações, essas crianças que estavam há 7 dias sem comer, elas têm uma refeição por dia. Então elas vão todo dia lá, elas almoçam todo dia lá na casa do pastor lá fora, né? Às vezes que nesses dias aí conseguimos jantar, então almoçaram e jantaram. Então quem aparece lá, a gente oferece alimentação para eles, a gente consegue... Uma coisa tão comum, o Brasil perde tanta coisa. E lá tão Desperdiça escasso. tanta coisa. A gente tem muito que aprender. Eu acredito até que os governantes eles precisavam conhecer até uma forma de ensinar a população, porque é tudo que eu falo, tudo é cultural. Verdade. Então aqui você vê O povo as desperdiça feiras. porque é ensinado isso. É cultural, tipo assim, Não gosta, tem joga bastante, fora. tem bastante, né? Isso. Tem bastante, mas a gente pode exportar o que tem bastante, pode enviar, né, gratuitamente. Sim. Que eu também sei que é difícil, né? Mas poderia ser de uma outra forma, né? A diplomacia, infelizmente, não funciona. Então essa viagem, a meta é essa, a meta é a gente conseguir estabelecer uma cozinha, né, um banheiro para poder receber missionários, né, receber médicos. Sim, lá. vocês têm 3 igrejas lá. 3 igrejas. E você quer montar uma base missionária para levar pessoas daqui para lá, ali, né? exatamente, porque assim, muita gente já tem me procurado, médicos têm me procurado, assim, Isa, eu tô vendo tudo que tá sendo feito. Os Médicos Sem Fronteiras é real lá? É real, Ai, não. que coisa, tem, acho lindo. Tem muito projeto. Eu até foi algo legal o pastor ter comentado sobre isso, que eu falei, pastor, Deus, a gente é tão pequenininho lá, talvez até 60 crianças estão sendo alimentadas, não sei ao todo quantas pessoas estão sendo alcançadas, né? E eu falando pra Deus, tem tanta gente, o Alok mesmo, a potência que ele tá fazendo ali de ajuda Kaique do humanitária. CNC. Do CNC, ele tem um trabalho lindo também na aldeia NC. Ele tem uma aldeia lá que ele também. Se tiver um Kaique, se tiver um Alok, se tiver um Alan, se tiver um Barzan, meu filho, É isso. a coisa muda. E sabe que eu percebo o que a gente está carregando e algo que Deus tem colocado, Deus tem colocado muito assim, o evangelho de amor e poder, o evangelho do reino. Então não é simplesmente a ajuda humanitária, é a ajuda humanitária também da comida, da dignidade, da moradia, mas levar esse poder de Deus, levar essa paixão por Cristo, sabe? Levar eles a serem apaixonados por Jesus. E também não ser só falar de um Jesus que muda a vida, mas deixar a vida dele Não do faz mesmo nada, jeito, você né? tá entendendo, pastor? Então assim, Não muda, Deus né, o ambiente. tem colocado muito no meu coração
esse evangelho do reino, né? A gente prega muito o evangelho da salvação, né? A gente tenta levar a pessoa para o céu, né? Levar a pessoa para a salvação, né? E não trazer o céu para a terra. É o que eu falo, o ministério profético, ele tem essa característica de enxergar algo que está vindo e fazer aquela pessoa receber. Então eu acredito que esse evangelho do reino é o evangelho profético. Sim. Que você enxerga algo que ninguém está vendo, mas você vê e você apresenta aquilo e aquela pessoa recebe, né? Ela acredita naquilo. Muda o ambiente, muda a atmosfera. O profético, ele tem isso. Ele consegue trazer o que está no céu para a terra. Coisa mais Eu linda. penso nisso, pastor, sabe? Eu penso que a gente pode ter esse equilíbrio entre ser uma ajuda humanitária, mas também se levar o poder de Deus, o amor de Deus ali, sabe? As duas coisas andando juntas ali. Que Deus, eu vou reforçar aqui mais uma vez, os empresários, que eu acredito que vai chegar muita gente boa aí, abençoa o ministério deles. Não só empresários, aos abençoados. Não, é todo mundo, porque na verdade, eu vou até dar uma dica aqui. Se você gosta de ser generoso, você tem o dom da riqueza para receber. Verdade. O princípio de receber é dar. Né? Eu mesmo vou criar um seminário e vou fazer lá na igreja e o que eu levantar vai ser para ajudar aí a obra missionária. Porque eu tô falha nesse lado, tá? Eu nunca mandei nada para fora. E me avisa que eu mando um pouco para lá também, que a gente a gente vai fazer conforme Pastor, a então, direção. O foco para você agora em outubro que você está indo lá é para isso, para fechar um seminário. Fechar uma base. Uma base para os missionários. missionários. Que a gente pensa não é só para pastor, igual você falou, é médico, é alguém que quer ensinar alguma coisa que tem para levar para eles. Para levar então, para eles. Essa eu costumo dizer que, assim, eu percebi isso estando lá, né? Que o valor, ele é muito importante, o envio. Eu falo, a missão é o seguinte, você ora para Deus, Deus te respondeu, ou você vai ou você envia. Missão, você vai ou você envia. Então o envio, o mantenedor, ele é muito importante. E a questão, acho que é mais a financeira, porque eu não sei como que é lá, né, passar na alfândega, passar nas vistorias, porque é muita coisa. Eu vi que você pediu algumas coisas de unha, fiquei pensando, será que tudo passa? Isso. É de um outro projeto isso aí, né? Eu vi lá que você colocou. Eu falei, será que tudo entra, tudo passa? Porque tem que vigiar até nas entradas, exatamente, né? Então, acho que o levar recurso coisa é mais difícil. Mais difícil. Mais complicado. Aí depois tem Beira, que é uma cidade de ciclones, né? Que está ali no litoral do Oceano Índico. Aí depois de Tete a gente voltou para Chimoio, né? A gente foi lá, deixou o pastor Nelson ali, estabeleceu a igreja, fizemos uma semana de cultos lá, né? Aí estabelecemos a igreja, levamos água para a vila, né? Alimentamos as crianças, conseguimos levantar essa oferta para entregar essa Isso tudo em 30 dias? Em 30 dias. A gente passou praticamente uma semana em cada lugar, né? Olha. A gente passou. A gente voltou para Chimoio. E aí, assim, em Chimoio já tinha um pessoal falando de Beira que estava indo lá na igreja. A gente tinha feito uma conferência ali na sede, né? Nesses dias que a gente estaria ali. E a gente falou assim, vamos visitar Beira. E aí visitamos Beira. O coração ardeu. Ardeu. Falando, vamos colocar uma igreja aqui também. Lá a igreja já tinha um espaço já estruturado. Então hoje daí a gente foi, tinha um pastor, a gente levantamos o pastor Luiz lá. E pescador, coisa mais linda, sai pro mar num barquinho falando, meu Deus, pastor, como que vai fazer? E volta comum para eles. Um lugar e assim, uma comunidade lá. O que me impactou muito foi que tinha um menino que nos acompanhava lá desde Chimoio, né? E um menino muito feliz. Sabe uma pessoa feliz, pastor? Sim. Sorrindo. E tava servindo, e ele falava, eu sou diácono. Eu sou diácono. E eles servem. Eles te honram de uma maneira muito especial. E desde Chimoio, da sede, ele falava pra mim assim, quando você estiver lá em Beira, se você for pra Beira, você ora na minha casa? Ele morava lá. Ele morava em Beira. Só que ele tinha ido por conta sabia que a gente já tá lá, fazia trabalho. Quando a gente chegou em Beira e foi lá estipular a igreja, tudo, no último dia ele falou assim, vocês vão orar na minha casa? E feliz o tempo inteiro, o pastor servindo, pulando, recebendo a presença de Deus, servindo os irmãos. Você imagina que a vida dele tá uma maravilha, uma maravilha. Eu fui na casa feliz. dele, não tinha casa. Gente. A casa dele era um cômodo. Eu falei, meu irmão, você mora aqui? Ele falou assim, eu, minha mãe e mais um irmão. Feliz da vida. Feliz da vida, pastor. É o que eu falo, o poder da contemplação. Não tá o que tem. A gente tem que aprender isso, contemplar. Eu olhava e falava assim, Jesus, esses meninos parecem que tem mais Bíblia que eu, ora mais do que eu, canta mais, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? São mais... Mas aquilo é o que a gente tá carregando para eles, né? Então, assim, a casa dele era Acaba que é uma troca, né, pastor? Você vai para ensinar e também aprende. É o reino, né? Não, eu voltei transformado. Eu falo assim, eu não consigo mais ser a mesma pessoa, né? Eu voltei para cá totalmente
entregue. Eu costumo falar isso para as pessoas, não que você precisa ser desse jeito, que às vezes parece que constrange, fala, não precisa, isso é comigo, é Deus comigo, exatamente, né? Mas hoje a minha vida realmente, já conversado com a minha esposa, né? A gente já tem alinhado, se posicionado, a gente sabe que a gente está pro reino hoje 100%, a gente só está esperando algumas transições, que a gente crê que Deus já está fazendo, que daí não pode se precipitar também nesse ponto. Tem que Mas ouvir, hoje, né? pastor, eu tô totalmente pra obra, né? Entregue pro ministério. O Senhor realmente me pegou, me virou do avesso e falou assim, filho, eu tive uma experiência muito forte com Jesus há um tempo atrás, num congresso, Jesus falando assim, é isso mesmo, de confirmação, entendeu? Pra eu ficar mais tranquilo. Então hoje eu pulei de cabeça sem volta, não tem mais volta na minha vida no É como a gente diz, queimou as caravelas, não tem como voltar pra trás. Queimei as carroças, acabou tudo. Acabou tudo. Perdeu a graça pra mim tudo. Se não tá com Jesus, se não tá estiver ajudando alguém fazendo a obra. Eu falo a mesma coisa, eu vivo isso aqui, eu amo falar de Jesus, eu amo aprender dele, cada dia mais. Não tenho outra. Se você perguntar se tem um plano B, eu tenho plano B pra tudo. Pra tudo. Mas pra isso não. Não tem. Não tem. Não tem como. Desde o dia eu que amo encontrei. por ver pessoas sendo tocadas pelo Espírito, Eu sabe? também, liberta, restaurada. Quando eu vejo alguém sendo tocado, né? Isso me motiva a ministrar. Então, minhas ministrações, eu parece que eu tenho uma mensagem só. Quer falar do poder de Deus, quer falar que o Espírito Santo tem. Me cobrei muito no começo assim das ministrações, que eu queria ser o Luciano Subirá. Eu queria ministrar daquele jeito, mais na palavra, tudo. Mas Deus começou Cada um tem um jeito, é no seu natural. Eu aprendi isso. A gente, quando vai estudar, a gente aprende a se portar, né? Ao que deve falar, o que não deve falar. Mas o melhor é ser você. Essa é a melhor parte da homilética. E parece que quando eu fui lá pra África e vi o culto do jeito que era, eu falei, meu Deus, sabe aquela coisa? Tô em casa aqui. Exatamente. Isso, né? É isso, Quero pai. isso a partir de agora. Você pode ministrar a imposição de mãos. Desconstrói ali. aquela religiosidade que a gente tem, né? Sim. Tem que ser assim. Porque a gente aprendeu de um jeito, a gente acha que a gente Sentar. padroniza o Eu mover do entendo Espírito. assim, pastor, não que a gente aprendeu tá errado, né? Não, de jeito nenhum. Mas modernizou. Na verdade, assim, evoluímos. Né? Tudo evolui. Eu falo que o ser humano ele evolui sim, nós não viemos do macaco, mas a gente evolui no conhecimento. Sim. Quanto mais você tem conhecimento, mais você vai experimentando a naturalidade de Cristo. E aí você vai desenvolvendo ali. Então você percebe que aquilo que há 10 anos atrás era bom, perfeito, maravilhoso, hoje já não cabe mais. Então eu falo assim que muitas coisas que eu ensinei, hoje eu desensino, não sei nem se existe essa palavra. Por quê? Mas não é que estava errado. Para aquela época estava certa. Mas agora já é outro ambiente. Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. Ele vem se movimentando ao longo da história, né? A gente precisa pairava sobre as águas. Isso, a gente tem que estar muito sensível ao mover. Eu falo, Senhor, eu não sei qual vai ser o próximo mover, porque eu creio muito num mover novo, principalmente depois dessa pandemia. Sim. Eu creio que a gente tem que fazer as coisas diferentes, porque eu falo assim, Deus, eu não sei como vai ser, mas não me deixa fora. Me coloca no meio desse mover aí. Não me deixa fora do que vai acontecer. E todo mover de Deus carrega um estímulo, carrega algo que as pessoas vão criticar. Sim. Ao longo da história, todos os avivamentos, as pessoas se prendem a um movimento que aconteceu e esquecem de olhar para o fruto. Sim. E o importante de um avivamento, de algo que está movimentando em Deus, é o que ele vai gerar de fruto, né? E vou dizer mais, pastor, a gente vai ser criticado. Eu creio que vai cair muitas estruturas. Vai, né? Eu mesmo tenho sido desconstruído em muita coisa. Eu acho que isso que é o importante do Evangelho, porque é a renovação. Ok. Então o Evangelho ele vai se renovando cada vez mais. E não se pegar o nosso entendimento, entender que... Exatamente, nós sabemos tudo, nós somos seres ilimitados. Total. No conhecimento de Deus. No conhecimento humano nós somos limitados, mas no conhecimento de Deus não. Então, eu acredito que ele vai derramando uma porção a cada época, a cada estação. Eu creio. E a estação elas vão mudando, não tem por onde. E as cachorradas tá que tá hoje, hein, pastor? Se sair cachorro aí, não liga não. Tem 3 filhotinhos, que eu tô doando até quem quiser, que elas estão ou saci pererê ali fora. Só hoje, é só agora. Elas nunca fazem isso, que elas já comeram, já tudo. Falei, pra dormir, não, elas estão que estão. Mas enfim, a vida como ela é. E aí depois a gente vamos voltar, pegamos avião agora lá de Chimoio, Moçambique, chegamos aqui no Brasil, Casamance.
Isso, e tem essa ainda, né? MAC, na verdade, né? A sigla, né? Que é Ministério Adoração Conquistada, é a mesma sigla da Igreja da África. Olha. Então, legal. a gente, porque aconteceu? A África sempre teve na minha vida, como eu comentei, parou. Nesse meio tempo a gente estava fazendo missão aqui no Brasil, resgatando vidas, tinha que levar essas vidas para algum lugar, vidas das drogas. E aí Deus deu a visão de uma casa diferente. Falou assim, ó, quero vocês numa casa de recuperação, mas com uma visão diferente. Deus não precisa de mais uma casa, precisa de uma visão. Né, é verdade, porque se você for ver, casas de recuperação existem há muitas aí. É. Qual que é o diferencial da Casa MAC hoje? Hoje a Casa MAC, a gente acredita que o poder de Deus, o poder do Espírito, ele pode restaurar uma vida. Foi o que a gente comentou, um toque do Espírito. Né? Quebra o jugo. Quebra. As pessoas me perguntam, quanto tempo de tratamento? Eu falo, um encontro. Um encontro com Deus pode transformar uma vida. Nós temos todo o planejamento que a gente faz, hoje as psicólogas estão lá, nós temos psicólogo, tem atendimento médico, tem toda a estrutura que a gente fala técnica ali. Todos voluntários? Todos voluntários. Quem quiser se voluntariar para te ajudar na obra, só me procurar. Só chamar no inbox do Instagram. Exatamente. A gente precisa de muita ajuda lá, a gente precisa principalmente dessa questão profissionalizante. Deus deu uma visão pra gente que a gente caminha em cima dela, que é o acolher, ativar e enviar. Então Deus sempre falou assim, não vai ser uma casa inchada com muita gente, o objetivo da casa é envio. Então vocês estão naquele vinde a mim, tu acolhe. Depois aquele toma a tua cruz e me segue. E depois o id. Deus me mostrou esses dias, uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, uma história que eu mais gosto, quem anda comigo sabe disso, que é Bartimeu. Eu amo a intensidade de Bartimeu para Jesus. E eu me identifico muito com aquilo. Então sempre quando eu ministro Bartimeu, eu leio, eu sempre olho na perspectiva de Bartimeu. Principalmente porque se a gente vê aquela Bíblia que a palavra de Jesus está em vermelho, você vai ver que Jesus falou pouco ali. Jesus fez o quê? Chamem o cego, o que você quer que eu te faça? Vá, sua fé te curou. Certo? 3. E o Senhor me trouxe esses dias e falou assim, analisa. Jesus acolheu, chamem o cego. Jesus ativou, o que você quer que eu te faça? Jesus já sabia, mas ele ativou a fé de Bartimeu. E na hora que aconteceu, ele falou assim, vá, a sua fé te curou. Ele enviou. Jesus sempre enviava. Se não era para ele, ele enviava com um destino profético. O gadareno, eu quero ficar com o Senhor. Não, mas você não. Você vai para sua família. Casa. Você volta lá porque você tem coisa para... Eu preguei sobre isso ontem, gadareno. Na minha escola, ontem não, quarta-feira. Eu falei sobre isso. Gadareno já tinha... Porque quando você vê uma pessoa nesse ambiente de endemoniamento tão alto, que ele tem problemas, que ele se mutila, que ele se corta, porque tem alguma coisa ali que tá errada emocionalmente. Sim. Jesus fala, primeiro você vai lá, se conserta com a sua família. Volta Boa. lá. Muito bom. Vai ser curado, vai pedir perdão, vai honrar, ou vai ser perdoado. A gente não sabe o contexto, enfim, da história. Depois daquilo, vai fazer a obra. Exatamente. O mais importante é isso. Porque o envio que vocês falam ali não é uma direção só, porque cada um tem o seu chamado de envio. Né? Porque o gadareno voltou para a família, tem gente que acompanhou a Cristo, e tem gente que foi ser missionário. Não, e o lindo do Bartimeu, que o Senhor me revelou ali, que Jesus falou assim, vá, a sua fé te curou. Mas no final fala, imediatamente, o Bartimeu, imediatamente ele ficou curado e seguiu Jesus. Ou seja, Jesus falou assim, vai. Às vezes o envio é falar, fica, às vezes o envio fala assim, vai, às vezes eu falo assim, escolhe. E ele escolheu ficar perto de Jesus. Lindo, entendeu? lindo. Então a gente caminha em cima do envio, né? Então hoje a gente tem a Patrícia, que é minha esposa, que ela sempre trabalhou com esse meio empresarial. Então o nosso envio, depois a menina tá ali de 6 meses, ela já começa a ser inserida, posicionada. Então a gente, assim, a missão da casa, a gente coloca como visão da casa, é enviar vidas restauradas para o seu destino profético. Então o nosso estatuto, a nossa visão é essa, enviar vidas restauradas. E o interessante que tem acontecido na Casa MAC é que essa ativação que o Senhor colocou, que é a ativação no Espírito, não tem sido só com as meninas, tem sido com quem passa por lá. Então assim, hoje a gente abre a casa sexta-feira, que seria hoje no caso, né? Sexta-feira à noite a gente tem um culto lá, que assim, às vezes na igreja a gente precisa ter doutrinas, a gente precisa ter a liturgia, a organização do culto. Não tem como a gente fugir disso, não é verdade? Não, tem que ter organização. Tem que ter. Só que a gente faz um culto lá de sexta-feira. É o culto racional. É o que eu falo. Não, deixa eu mover. Claro que tem o mover do Espírito, mas tem que ter uma organização. Exatamente. Racional. Então, porque senão quem chega fala, bagunça é essa aqui. Principalmente os descrentes, as Exatamente. pessoas não As pessoas acham instruídas. que
deixar no Espírito é deixar o Espírito Santo direcionar até aquilo que a gente tem que fazer, né? Porque Exatamente. a gente escolhe quantos louvores são, a gente que escolhe que horário que vai ser a palavra, porque na hora que é a palavra é o Espírito que fala, mas a gente organiza para chegar... A gente gera circunstância. Eu acho que o Espírito Santo é tão lindo que a gente trabalha em conjunto. Sim. Né? Eu acho que até quando a gente organiza é na direção do Espírito, exatamente, né? É junto. Vamos participar Deus, junto desse trabalho. Deus envolveu Adão na criação, né? Então ele nos envolve. Né? Ele poderia fazer tudo sem a nossa ajuda, né? Mas por misericórdia ele fala assim, deixa eu ajudar. Ele divide Deixa eu com chamar a ele gente. Chamar ele para ajudar. Olha que coisa linda, nós somos participativos de tudo. Exatamente. É lindo. Então a Casa Mac a gente tem caminhado nessa visão de ter um ambiente mais familiar. A gente dá muita importância para a mesa. Então um dos nossos valores lá é o olho no olho, é a mesa. Então, é sentar na mesa. A gente percebeu, não criticando, mas a gente percebeu que em alguns lugares, né, as meninas ou os meninos, eles não é mãozinha para trás, saem de um ambiente de uma prisão do vício e entra às vezes numa prisão religiosa. Né? Então assim, isso assim, eu não que eu cheguei a fazer parte, mas eu presenciei algumas coisas que eu olhava assim, as pessoas eram tratadas, já que lá na rua ele era tratado como um Zé Ninguém, aqui dentro ele vai ser um crente ninguém, porque assim, vai ter que sentar desse jeito, e se falar alto a gente xinga, e assim, a mesma humilhação que ele passava na rua, ele passava ali dentro. É como se Jesus falasse, não, eu vou te humilhar, não é o mundo, não é isso. O que Jesus quer, eu vou te tirar da humilhação, que é para a liberdade que eu te libertei, e aqui dentro você vai aprender a ser filho, né? Amém. E não ser um religioso, você vai aprender a ser realmente filho de Deus, né? Isso. É muito triste, acaba que se torna um abuso espiritual. Um abuso espiritual, né? E a gente percebeu muita coisa que estava acontecendo. E aí Deus falou assim, eu tô posicionando vocês para algo diferente. É muito difícil, gente, o trabalho, né, com a dependência química, o trabalho com elas, a casa não é fácil, né? A gente combina... Vocês têm intercessores. Intercessor, a gente é matar realmente um leão por dia. Tanto que as reuniões com a equipe, a gente fala, calma, gente, porque se a gente começar a perder a nossa paz por isso, de entender que o problema, ele sempre vai existir ali. Tudo que você vai fazer tem problema. Tem problema. Jesus pode estar no meio do negócio ali, mas tem problema. Eu costumo dizer, a tempestade está ali, não adianta. Uma hora ele vai falar, quieta-te, cala-te, tudo acalma. Mas então, enquanto ele não falou, tem que resolver. Olha os cachorros. E Deus... Ai, meu Deus, hoje tá que tá. E Deus tem honrado muito a casa, sabe, assim, em relação a esse mover sobrenatural de Deus, da ativação das pessoas, né, da questão de levar as pessoas lá. Então, hoje também a casa, Deus falou assim, é 100% social, então não Você não cobra. recebe nenhum custo de fora, prefeitura, de prefeitura. A prefeitura até nos procurou, mas aí existem alguns trâmites legais, que a gente optou em ter a nossa liberdade, né, de fazer do nosso jeito. Quem mas, que assim, banca a Casa Mac hoje? Quem que paga as contas? Hoje a gente tem ofertantes na Casa Mac, né? Tem ofertantes, né? A gente coloca também do nosso um pouco lá. Os valores de pregações que eu tenho tudo, eu Você tem um trabalho paralelo? Eu tenho, eu sou personal. Cada vez mais isso tem Nossa, é atleta mesmo. Hoje, na verdade, minha vida tem sido muito corrida, né? Eu brinco que eu sou o porteiro do meu prédio fala, meu Deus, o seu carro é o último que chega e é o primeiro que sai sempre na portaria. Porque, por exemplo, ontem era 10, 11, 10 e meia, a gente estava indo levar mantimento lá pra casa. A gente foi a hora que eu consegui comprar as coisas da casa. Saí com a minha esposa, né? A gente passou no supermercado, era 10 horas, a gente passou ali no... Aqui nós temos o Arroz Fantástico, né? Não sei, é fantástico. Fantástico. Ajuda vocês? Ajuda. Eles são bênçãos. Agora deixa eu contar, eu sou personal do Xande, de um dos donos. Puxa, eles são bênçãos. Preparou aqui as conexões, né? Isso. Arroz Fantástico, o melhor que Pode existe. falar, isso. É meu amigo, uma eles família têm extremamente de valor. Doador. Mesmo. Exatamente. Eles têm coração Ele oferta com valor lá, ele oferta... Benção. E além disso, né, a minha empresa, né, que a gente tem uma empresa de personal, dá ginástica laboral aqui no Arroz Fantástico, aqui em Jacareí. Que bênção. Então pode comprar, que a gente só compra deles. A gente fez a também. compra, Xandão. Eu já compro foi mesmo. 6 sacos de Arroz Fantástico ontem lá que a gente pegou lá. Ai, que coisa linda. Só que nem a gente chegou lá 10 horas, voltei, cheguei em casa 11. Hoje, 5 horas da manhã, eu tinha que trabalhar. Puxa vida, é corrido então. É corrido, tanto que hoje a minha questão a África, até a minha viagem na África, até eu tô conseguindo levantar, mas eu preciso deixar o meu mês aqui pra minha esposa também. Então hoje eu tô nesse momento na minha vida de transições, né? Entregando na mão de Deus, entendendo o que Deus vai fazer. Mas olha, tudo que você fizer agora, não tenho dúvida, vai colher. Você vai colher em almas. Às vezes a gente pensa, né? A gente almeja tantas coisas, mas quando a gente chegar lá em cima, que o Senhor der a nossa coroa, nem a coroa não vai valer nada, porque a Bíblia diz que os anciões jogam os pés dele, porque tamanha a glória, a presença e poder dizer, eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o que vale a pena. É o que vale a pena. Então minha vida tem sido isso hoje, é uma doidura de Jesus.
trabalho, tem a Casamec, as missões na África. A meta é fazer uma terceira viagem. Então, assim, essa segunda viagem é para estruturar. Para uma terceira, eu tô querendo passar 1 ano lá. Então, o ano que vem, eu tô querendo já algo mais estruturado para ficar um tempo lá, né? Tem o Brechó Moçambique, se quiser visitar, tem bastante coisa acontecendo. Vou apresentar no Monte Ileade, Deus enviar todos os recursos para você ficar 1 ano bem lá, ainda ajudando quem precisa. Amém, eu creio. Essa foi a entrevista com o pastor Isaías Barzan. Eu acredito que, tirando o cachorrinho, né, pastor Júlio? São os improvisos do dia aí. Mas é assim que a vida é. Não tem jeito. como, né, pastor? Mas é legal, o pastor Zé falou que é gostoso esse papo de mesa. Aqui tá sendo um papo de mesa, que a gente tá conversando, tem cachorro latindo lá fora, é o vento caindo, mas não tem problema. É um gato querendo entrar que tá passeando lá, que ela tá perdida. Mas o que vale é o que foi falado aqui, que eu vou levar pra vida, pastorzão. Eu olha, também. Obrigado mesmo, Amém, que olha o que que você agradeço. falou aqui, eu tenho certeza que todos aqueles que ouvirem o que você falou aqui vão ter uma chave virada ali no coração. Que Esse é o podcast que eu vou ouvir umas 10 vezes. eu também. Vou. Marcar no papel e vamos... Meu coração gritou. Que bom. Eu vou fazer um seminário, não sei o quê, vou Em prol. bolar um negócio aí em prol da África. Amém. Você tem vontade de ir pra lá, pastor? Fala no seu coração. Olha, agora tá aqui meu ato profético, né? Tá faltando alguma coisa da África, não sei se uma bandeira, alguma coisa aqui, né? Pastor, quando você for pra lá... Eu vou trazer uma bandeirinha. acho que eu vou querer, porque eu tô querendo nesses países aqui, mas só esse aqui que é pra passear. Esse aqui eu quero conhecer a casa de oração I Hope, casa de Michael Bickle. Essa aqui eu quero voltar, porque eu não vi tudo quando eu fui. Esse aqui eu quero passear lá, porque bom, eu acho, tá certo. eu quero tirar uma foto lá. Então são os atos proféticos. Então a gente vai esperar aí, quem sabe eu vou pra África também, né? Nunca se Olha, sabe. eu já nunca tô- tive vontade, mas você falando assim, eu tenho Não vontade queima? de ver. Eu quero ver essa unção que é derramada sentir lá. esse calor humano. Sabe? Porque aqui a gente está tão perto das pessoas, mas ao mesmo tempo tão longe. Sim. E ali parece que... Eu acho que é um confronto com o nosso eu. Eu acho Sabe, que é pra acho gente ir que- pra aprender mesmo. Eu acho que eu, principalmente eu como mestre, que gosto, que é meu dom, mas é mestral. Eu acho que para mim vai ser uma escola. Meu Deus. Deus é que sabe. Se eu posso não ir em vida que eu digo física, mas eu posso No ir em espírito. oração no espírito. Receber. Transladada, eu creio nisso. Você pensa que eu não creio? Lógico. Glória a Eu Deus. creio em cada coisa que se eu falar aqui o povo pira. Escandaliza. Escandaliza. Sr. Isaías, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe mesmo. E já vamos deixar marcado, quem sabe, depois que você voltar lá da sua viagem. tá. Né, porque a gente quer saber o que vai acontecer lá, que eu acho que já ficou na vontade, né? Você Sim. tá indo lá. Não, ele vai voltar resplandecendo de lá. Tomara que você encontre um diamante lá. Quem sabe? Glória. Quem sabe? Você Entendeu? encontra um diamante, você vai montar umas Ah, igrejas lindas eu lá, creio. com ar-condicionado, esse calor tão forte que tem, Tem lá. lá. Isso é uma A gente bênção. só tem a agradecer. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, gente. Que Deus Tô à continue disposição. a ministrar na sua vida, no seu ministério missionário Obrigado. e apostólico. Obrigado. Eu olhei aqui mais ou menos, até marquei. Eu acho que o único dom que eu não vi em você que está latente é o mestre. É o mestre. O resto eu vi tudo. Eu vi que ele tem hospitalidade, serviço, ajuda, generosidade. E é daquele que tem até a pobreza voluntária, se precisar tirar tudo que tem Já tá. para ajudar o próximo. Coisa linda. Chegar lá, entregar o prato de comida, que era a única coisa Já que ele foi. comia, já é o sinal. Eu estava certo no que eu marquei aqui. Apostólico, pastoral, porque quem ama pessoas é pastoral. Não tem como, né? Missionário é o sangue, né? Sim. É o auge. Nós queremos agradecer também ao Mazei, que fez a arte do Pode Crescer. Eu queria agradecer a Joyce, que hoje nós estamos com a caneca da Catedral, do Instituto Gamaliel, da gravata do Júlio, do pastor Júlio, mas as nossas canecas estão sendo elaboradas já. Acredito que no próximo podcast a gente já esteja com ela. Quero agradecer a Camila Lima, que fez a minha sobrancelha. Amor, ficou linda, amei, viu? Amei. E também a nossa intercessora, a pastora Solange, que está na nossa cobertura de oração. Esse foi o nosso primeiro episódio do Pode Crescer, um show para Jesus. Amém. Vem com a gente, você pode crescer também. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar. Segue a gente no Instagram, vai estar todos os links ali do Pastor Isso. Isaías. Pastor Isaías, Casamec, Brechó Moçambique, vai estar tudo aqui na descrição. Segue, acompanhe que o trabalho é legal. E abençoe. Amém? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.